Olá senhores, eu sou o Deco do Deco Money e hoje eu vou ajudar vocês a escolherem um melhor tipo de investimento para vocês. E para a gente tomar essa decisão a gente precisa levar em conta o risco da aplicação, rentabilidade, prazo de investimento, taxas e, é claro, os impostos envolvidos. Vale lembrar, é claro, que cada tipo de investimento tem uma finalidade diferente, ou seja, recomendo fortemente que vocês assistam o nosso primeiro vídeo do canal em que a gente ajudou a definir os objetivos com a ajuda da calculadora de sonhos. Então eu vou deixar o link do primeiro vídeo bem aqui na descrição ou no card aqui em cima. Basicamente podemos englobar os investimentos em dois grandes grupos, renda fixa e renda variável. Primeiro a gente vai começar falando aí um pouco da renda fixa, que é o que o pessoal está mais acostumado, tem mais conhecimento, e depois a gente pula para a renda variável, que pessoalmente, particularmente, eu acho bem mais interessante. O primeiro tipo e o mais conhecido da renda fixa é a poupança. Mais conhecido dos brasileiros, o pessoal está mais familiarizado com o termo da poupança, que é um investimento que rende aí mais ou menos 4,5% ao ano fixo, sem risco nenhum. Botou o dinheiro lá, no final de um ano vai ter essa volta de juros para vocês de 4,5%. Mas vale lembrar que até entre os rendimentos de renda fixa, a poupança é o pior investimento que vocês podem fazer. Claro que tem segurança, mas vocês conseguem com segurança fazer muito mais do seu dinheiro. Já o também conhecido Tesouro Direto está se popularizando no Brasil. O pessoal tá tendo o Tesouro Direto como alternativa que rende mais do que a poupança, que é basicamente um meio de vocês emprestarem dinheiro para o governo pagar algumas dívidas, etc. E o retorno para vocês é que num pagamento futuro vai voltar esse dinheiro aplicado e mais alguns juros pagos pelo governo. Essa aplicação, assim como a poupança, é muito confiável, baixíssimo risco, porque o governo teria que quebrar para não realizar esse pagamento da volta do Tesouro Direto, que é uma coisa que eu não imagino que aconteça tão cedo, pelo menos. Uma outra aplicação da renda fixa é o CDB, que eu tenho um pouquinho mais de experiência, já fiz CDB, que é o certificado de depósito bancário. Assim como o Tesouro Direto, você empresta o dinheiro para alguém, só que dessa vez não é o governo, e sim para o banco em questão que você está investindo. Existem diferentes tipos de CDB, como o pré, pós e híbrido. Basicamente, o dinheiro pega seu dinheiro emprestado, empresta para outras pessoas ou empresas e a partir daí, dependendo quando você retirar o seu dinheiro, os juros virão somados ao tempo referente do que você fez essa aplicação. Uma grande vantagem do CDB é que você pode retirar o seu dinheiro a hora que você quiser. Claro que tem uma questão de imposto de renda retroativo. Quanto mais tempo dentro de um mês você deixar o dinheiro, menor será esse dinheiro para imposto de renda. Isso nos traz ao termo de liquidez. Já o LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliário e de agronegócio, funcionam de maneira bem similar, em que você empresta o seu dinheiro para financiamentos imobiliários ou para o setor de agronegócio. A gente pode perceber até agora que os investimentos são basicamente emprestar seu dinheiro para alguma empresa, algum banco, para realizar alguma ação com esse dinheiro, fazer ele render, e uma porcentagem do rendimento que tem esse dinheiro retorna para a gente como investidor. Então, basicamente, em vez da gente comprar uma casa e pegar um aluguel, fazer um negócio, vender um produto, basicamente a gente deixa outras pessoas fazerem isso pela gente. Vale lembrar que o LCI e LCA rendem mais do que os investimentos que a gente falou agora há pouco, porém eles não apresentam liquidez. Muito importante saber disso, porque vocês não vão poder retirar o dinheiro quando quiserem. Mas não se desesperem, o sentido que eu falo que vocês não podem retirar quando quiserem é, por exemplo, na data da sua aplicação vocês vão definir sim quando vocês querem retirar o dinheiro, se é daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, vocês decidem no ato da aplicação e não podem de maneira alguma retirar esse dinheiro antes que chegue nessa data limite. Eu pessoalmente não recomendo esse tipo de investimento para longos períodos de tempo, como por exemplo acima dos 6 meses, porque no meu caso, fiz uma aplicação ali de 6 meses, demorou pra caramba, e nesse meio tempo eu fui descobrindo, fui pesquisando mais sobre o mundo dos investimentos, e aquele dinheiro, uma grande parte do meu patrimônio, estava lá preso, queria aplicar em outros lugares, mas estava numa aplicação que não poderia ser alterar. Então tenham muito cuidado. Se vocês forem começar agora no mundo dos investimentos, coloquem no máximo por 3 meses.
Depois desse período vocês já vão ter mais conhecimento e com certeza vão procurar outras alternativas de investimento. Agora, os fundos de investimento são aplicações que vocês obtêm uma cota de um fundo imobiliário de ações multimercados ou cambiais. Basicamente, seu dinheiro fica distribuído entre várias aplicações, ou seja, você fica bem diversificado e reduz muito mesmo o risco da sua carteira. Como existem muitos tipos de fundos de investimentos, fica até um pouco difícil da gente colocar tudo nesse vídeo aqui. Então, o que vocês acham de um vídeo dedicado aos fundos de investimentos? Então, se vocês gostaram da ideia, por favor, já comenta aqui embaixo. Agora, indo para uma parte que me agrada mais, bora falar um pouco sobre a renda variável, o tipo de investimento que traz mais medo para o novo investidor e com razão. Como o próprio nome já diz, a aplicação pode variar tanto para o lucro quanto atentem para o prejuízo. Não é recomendado vocês investirem seu dinheiro de emergência nesse tipo de aplicação, porque num momento que você possa precisar dele, a sua aplicação pode estar no momento de prejuízo. Mas é claro, não deixem isso impedir vocês, levando em consideração o risco. Tendo um fundo de emergência, esse é o tipo de investimento que mais pode render. O primeiro tipo são os fundos multimercados, que são o meio termo entre renda fixa e renda variável. Nesse fundo, seu dinheiro seria investido por um gestor em diversos tipos de aplicações, a fim de reduzir bastante seu risco e levar bastante diversificação. Essa pode ser uma das opções mais interessantes para os novos investidores, mas levem em consideração que terão o custo do gestor. Agora, falando um pouco sobre os fundos imobiliários, que são basicamente a renda fixa dentro da renda variável, se é que faz sentido para vocês. As cotas desses fundos são negociados dentro da bolsa de valores, assim como as ações, ou seja, o preço dessas cotas pode variar com bastante frequência. Uma característica muito importante desse fundo aqui é que existem pagamentos mensais isentos de imposto de renda, que são chamados de proventos. Agora pensem comigo, vocês estão com dinheiro aí para comprar um imóvel pensando em gerar renda com o aluguel dele. Mas aí vocês vão ter custo de manutenção, vão ter o custo de vacância, ou seja, o período que você tem o seu imóvel, mas não está alugando para ninguém. Ou seja, você gastou o dinheiro e não está rendendo nada. Essas particularidades são excluídas dos fundos imobiliários por conta da alta diversificação dos imóveis dentro desse fundo. Seja, por exemplo, prédios comerciais, vocês dificilmente teriam todos os imóveis dentro desse fundo sem ninguém pagando aluguel, ou seja, vocês sempre estariam recebendo alguma coisa por mês. Agora vamos embora para o tipo de investimento que sempre foi muito distante para mim, mas sempre me trouxe muita curiosidade: as ações. Uma ação é um título de renda variável que representa a menor fração do capital de uma empresa, então é basicamente um pedaço dela. Muita gente aí pensa que o mercado de ações é um tipo de aposta. Com certeza não é. Claro, a sorte sempre é bem-vinda, mas não define o rumo dos seus investimentos. Sem dúvida, o fator mais importante desse tipo de aplicação é o conhecimento e pesquisa que vocês mesmos fazem. Quanto mais informações vocês tiverem sobre esses ativos que vocês estão considerando adquirir, menor será o risco sobre eles e com certeza mais chance de vocês multiplicarem o seu dinheiro. Uma dica para quem está começando a investir agora: foquem no longo prazo, rapaziada. Quanto mais tempo seu dinheiro ficar ali rendendo, maior a tendência dele lucrar ainda mais. Então, para exemplificar tudo que a gente viu até agora, a gente tem esse gráfico aqui que considera tanto o risco quanto o retorno que vocês podem obter nesses tipos de investimento. Notem aí que quanto mais a gente vai crescendo, mais é necessário a gente pesquisar sobre o assunto, conhecer onde a gente está colocando nosso dinheiro, porque desde o começo aí dos títulos do governo, a opção mais segura possível, porque só vai ser ruim se o governo quebrar, e acredito que isso não aconteça aí tão cedo, como eu já disse, até chegar na parte das empresas menores, que tem mais espaço, mais possibilidade de crescer, multiplicar o seu dinheiro que foi investido nelas, mas é claro, tem maior risco do que, por exemplo, empresas maiores, bancos intermediários. Então pesquisem muito bem onde vocês estão fazendo suas aplicações, porque no caso das empresas menores tem muito mais espaço para o crescimento, tem muito mais chance de rentabilidade, porém o risco é maior. Uma empresa pode
falir, ter mais resultados, então pesquisem muito bem antes. E esses são os principais tipos de investimentos. E aí, qual que você já aplica? Qual que você está pensando em começar a aplicar? Divide aí com a gente, comenta aqui embaixo o que vocês têm já de experiência no mercado, se vocês estão querendo começar e, é claro, não se esqueçam, já deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, porque a gente já teve um ótimo feedback aí no primeiro vídeo. Eu agradeço muito mesmo pela participação de vocês, comentários, likes, novos inscritos aqui do Deco Money e bora ficar rico!